O livro de Escorpião, a oitava morada do homem. Marte-Plutão são ambos regentes do signo de Escorpião, onde a força do desejo atinge a sua máxima potência. Num tema natal onde está Plutão é onde uma pessoa compensa inseguranças não identificadas, através da sua vontade prepotente. Este é o lado perverso da afirmação plutónica, por servir um medo não expresso e não denunciado. Há sempre uma relação direta entre os conteúdos do inconsciente e a afirmação de poder. Quanto mais inseguro, mais plutónico e obstinado. Algures no tal signo, grau e casa onde Plutão se encontra. Aí se define o modo e o como cada um rejeita a sua própria morte. O grau de Plutão num tema natal é onde a morte encontra a sua máxima oposição. Núcleo ativo de sobrevivência leva cada um a viver a sua lua cheia da vida e da morte, ou da morte frente à vida, onde cada um enfrenta a sua mais íntima e profunda recusa, que podemos definir como o poder do seu ego. Precisamente aí, no foco da sua obstinação, a existência da morte se anuncia. Plutão é o ponto da viragem, o ponto da mutação, grau, onde o poder muda de mão. Misteriosamente, quando alguém aceita morrer, vence a morte. É o segredo oculto da vida. Plutão afirma para cada ser humano o seu possível e necessário processo de redenção, a sua definitiva alquimia. É a passagem voluntária da personalidade para a vida da alma, do instinto irracional à luz do espírito. É um grande mistério, imensa experiência do homem dignificado, liberto, puro. Quando num ato de humildade ele finalmente diz sim à voz da sua alma, à mente cósmica, à intenção divina do projeto universal. Aí a sua pequena mente rende-se a algo maior, algo que o transcende e o dimensiona. Ao intuir que o poder não mais lhe pertence, passa de alguém confuso, dominado por medos e pulsões animais, a ser participante de uma vida una, vida oposta à agressividade e à violência, oceânica, amorosa, pacificadora. Neste sentido, é possível afirmar que só o amor existe como potência vital. Ele é o verdadeiro poder do universo, a lei unitária da redenção. Só o amor transcende a divisão do mundo, transforma o caos em cosmos, dissolve o sentimento de solidão e de separação, a verdadeira dor dos homens. O homem atua como alta frequência vibratória, dinâmica, vitalizadora. O amor é a própria essência da vida, cuja energia se expande, se comunica e tudo interrelaciona. Plutão começa por manifestar a face negra do universo. Ele é a inversão do amor, que por sua vez é o inverso do verdadeiro poder. Neste sentido, Plutão é o antipoder, telúrico, retrógrado, instintivo, força geocêntrica e egocêntrica, prende cada um às obsessões do seu eu inseguro, violento e dissociado. Diz ainda Liz Green: Pluto is a loner. Plutão é o grande solitário. A experiência que Plutão obriga a enfrentar é a mais isolada, a mais íntima e desprotegida. Pertence ao fundo da alma de cada um. Como dizia Jung,
na área precisa em que o moi se perde no self, quando o em si se funde na sua essência, o eu divino que o habita. Aí onde só ele chega, no silêncio sideral da sua própria alma. Regenerar Plutão situa-se na zona do incomunicável, aí onde o medo da morte é transcendido. Regenerar Plutão é dizer sim à vida, implica aceitar o propósito do seu movimento, que pode eventualmente contrariar-se à nossa vontade. É o sim mais solitário, mais indefeso, mais dócil, o sim do não aos medos da memória, imenso e luminoso, o sim da salvação. Misterioso e alquímico processo, desejos frustrados, não vividos, não atualizados, ansiedade, sentimentos de culpa, são por esse sim supremo milagrosamente pacificados. Na íntima abertura à essência amorosa da vida. O sim que concilia a existência à sua essência e estranhamente reintegra o homem na ordem primordial ao passar a porta oculta do signo Escorpião, porta que abre a luz do Sagitário. Sagitário, signo onde se ativa o sol da consciência, a pedra filosofal, o fogo do espírito, a fé possível numa outra dimensão. Atravessada a porta, vencido o medo ancestral da morte, nasce uma vida nova, um outro tipo de poder. Esse imenso poder de quem não quer o poder para seu uso próprio. É outra forma de estar e de sentir, livre, conquistada, quando finalmente um novo fogo anima a vida da alma, fogo intuído, como potência intemporal, como evidência interior, verdade que se revela em liberdade e amor. Esta é a sagrada mutação que Plutão nos propõe, o seu último segredo. Já dizia Lao Tse, vir e a ser e deixar de ser são dois polos de uma mesma curva. É a mensagem final da ordem do universo. O poder e a vontade de Deus. Ensina a ciência esotérica que o poder e a vontade são atributos de Deus. Identificam-se com uma vibração específica chamada primeiro raio da criação. Partindo do princípio de que toda a realidade manifestada nasce da interação de 7 raios, tendo cada raio uma frequência vibratória própria, com uma qualidade definida. Estes 7 raios fazem com que tudo seja o que tudo é. O primeiro raio, o poder e a vontade de Deus, alguém o definiu um dia como The Power of Creative Meaning, o poder de uma intenção criadora com significado. Esta intenção criadora é o universo, de que somos uma parte e o todo. O todo encontra-se contido em cada uma das suas partes. Tudo está em tudo. É o mistério da criação. A energia dos 7 raios manifesta-se no nosso tema de nascimento, de um modo personalizado pelos signos do zodíaco e pela vibração de cada planeta. O tema indica como esses raios se combinam numa vida individualizada, como cada pessoa os exprime à sua maneira. O signo de Escorpião vibra no 4º raio, harmonia através do conflito. A tradição ensina que a viagem da alma sobre a Terra se processa pela aceitação da dualidade, pela reconciliação das polaridades que conduz novamente à harmonia. É igualmente a lei do Tao, ensinada pelos antigos mestres chineses. No entanto, se Escorpião vibra no 4º raio, a potência que o ativa
é Plutão, o planeta que vibra no primeiro raio. Onde está Plutão, no nosso tema natal, é onde a energia do primeiro raio mais diretamente incide e se manifesta. Plutão, numa primeira fase, afirma o poder do ego, vibra a partir do plexo solar. Este processo alquímico de transmutação é ativado pela interação de 3 planetas, inspirado por Mercúrio, a mente inferior que nos cria projetos, preocupações e expectativas, incendiado por Marte, o desejo de sair de uma ausência ancestral e motivado pela Lua, a nossa área de não ser, o remanescente da divisão do mundo. A grande ilusão do escorpião, a ilusão separatista, faz-nos julgar que a parte não se encontra no todo e o todo não se encontra na parte, que neste caso somos nós. Usamos Plutão, o primeiro raio, a vontade e o poder pessoal como algo exclusivamente próprio, que pertence apenas à nossa personalidade. Vamos usar a vontade não com um propósito amoroso de união, de retorno à unidade, da intenção divina expressa na ordem do universo, mas como força egocentrada de luta, guerra e autoafirmação. Força que nos mantém separados, ignorantes e ignorados uns dos outros, insatisfeitos, desajustados, sós. Ao projetar-se deste modo, Plutão nasce da noite interior das mais íntimas trevas, denuncia o nosso demónio particular. Na realidade, este comportamento amplia o drama do universo, em vez de o resgatar. A viragem dos tempos. O século XX. A profunda transformação sociocultural do século XX libertou o mundo ocidental do peso de inúmeros tabus do passado, convenções morais dogmáticas que bloqueavam e inibiam os homens, obrigando-os a sujeitarem-se a uma rígida repressão instintiva. Na procura de novas formas de vida, os homens deste século, arrogantes, contestativos, projetados no futuro, rejeitaram todos esses tabus. Libertaram-se gradualmente da opressão dessas normas redutoras que lhes condicionavam a liberdade. No entanto, ao rejeitarem valores temporais, foram igualmente e progressivamente rejeitando valores eternos, valores que sempre atualizaram as grandes leis que regem o mundo, leis intemporais reveladas nas grandes tradições do passado, que sempre sustentaram a história dos homens, definindo padrões de qualidade, leis que sempre orientaram as civilizações na sua relação com o sagrado. Assim, a humanidade foi perdendo referências fundamentais que a remetia a uma ordem maior. O esquecimento desses valores eternos, dessas leis, levou a sociedade em que nascemos a uma progressiva perda de vida interior, que atualmente ainda define a mentalidade coletiva. Mentalidade que criou a sociedade decadente que tão bem conhecemos. Sociedade amnésica, esquecida do céu, dissociada da intenção última da vida. Sociedade alienada a bens materiais, vítima de um obscurantismo racionalista. Progressivamente hipotecou a sua alma, alimenta falsas ideologias que a justificam, numa ilusão de consumo e extroversão. Procura não sentir a grande ausência de um tempo sem Deus. Como último recurso,
Os homens optaram pelo prazer, pela satisfação dos seus desejos como a única motivação da existência. O desejo é procurado nas suas múltiplas formas, sendo a ambição de poder a mais comum. Esta necessidade de poder sobre as circunstâncias da vida e sobre os outros exprime a natureza profunda do signo de Escorpião.